Meus amigos do canal História em Minutos. Eu sou o professor Adriano. Hoje eu gostaria de estar falando para vocês nesse vídeo sobre as 7 maravilhas do mundo antigo. Acompanhe comigo esse vídeo. As 7 maravilhas do mundo antigo estão em uma suposta lista de majestosas obras artísticas e arquitetônicas erguidas durante a Antiguidade. A origem da lista é duvidosa, normalmente atribuída ao poeta e escritor grego Antípato de Sidon, que escreveu sobre as estruturas em um poema. Outro documento que contém tal lista é o livro De Septem Orbis Miraculis, do engenheiro grego Fílon de Bizâncio. Os gregos foram os primeiros povos a relacionar as 7 maravilhas do mundo entre os anos 150 e 120 a.C., extraordinários monumentos e esculturas erguidas pela mão do homem, construídos na antiguidade, fascinam por sua majestade, riqueza de detalhes e magnitude até hoje. Confira comigo quais são essas 7 maravilhas do mundo antigo. As grandes pirâmides no Planalto de Gizé, no Egito, são as únicas maravilhas da antiguidade ainda existentes. As 3 pirâmides do Planalto de Gizé são as pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos. Foram construídas como tumbas reais para os reis Quéops, Quéfren e Miquerinos, pai, filho e neto. A primeira delas, Quéops, acredita-se que fora construída há mais de 5.000 anos, chamada de Grande Pirâmide. A majestosa construção de 147 metros de altura foi a maior construção feita pelo homem durante mais de 4.000 anos, sendo superada apenas no final do século XIX, precisamente em 1889, com a construção da Torre Eiffel. A grande diferença das pirâmides de Gizé em relação às outras maravilhas da antiguidade é que elas ainda persistem, resistindo ao tempo e às intempéries da natureza, encontrando-se em relativo bom estado e são justamente as únicas que se mantêm até hoje. O farol de Alexandria foi construído a mando de Ptolomeu no ano 280 a.C., pelo arquiteto e engenheiro grego Sóstrapo de Cinídio. Era uma torre de mármore situada na ilha de Faros, por isso o nome Farol, próxima ao porto de Alexandria, no Egito, com 3 estágios superpostos, o primeiro quadrado, o segundo octagonal e o terceiro cilindro. Dispunha de mecanismos que assinalavam a passagem do Sol, a direção dos ventos e as horas. Por uma rampa em espiral chegava-se ao topo, onde à noite ardia uma chama que, através de espelhos, iluminava até 50 km de distância para guiar os navegantes. Diz a lenda que Sóstrapo procurou um material resistente à água no mar, e por isso a torre teria sido construída sobre gigantescos blocos de vidro, mas não há nenhum indício disso. A exceção das pirâmides de Gizé foi a que mais tempo durou entre as outras maravilhas do mundo, sendo destruída por um terremoto em 1375. Suas ruínas foram encontradas em 1994 por mergulhadores, o que depois foi confirmado por imagens de satélite. A terceira maravilha são os Jardins Suspensos da Babilônia. Foram construídos por volta de 600 a.C., às margens do rio Eufrates, na Mesopotâmia, no atual sul do Iraque. De todas as maravilhas, os Jardins Suspensos da Babilônia são os menos conhecidos, já que até hoje encontram-se poucos relatos e nenhum sítio arqueológico foi encontrado com qualquer vestígio do monumento. O único que se pode ser considerado suspeito é um poço fora dos padrões que imagina-se ter sido usado para bombear água. Os jardins, na verdade, eram 6 montanhas artificiais feitas de tijolos de barro cozido com terraço superposto, onde foram plantadas árvores e flores. Calcula-se que estivessem apoiados em colunas, cuja altura variava de 25 a 100 metros. Para se chegar ao terraço, subia-se por uma escada de mármore. Entre as folhagens haviam mesas e fontes. Os jardins ficavam próximos ao palácio do rei Nabucodonosor II, que os teria mandado construir em homenagem à sua mulher, Amite, que
que sentia saudades das montanhas do lugar onde nascera. A quarta maravilha do mundo antigo é o Templo de Ártemis, Diana para os romanos, em Éfeso, construído para a deusa grega da caça e protetora dos animais selvagens. Foi o maior templo do mundo antigo, localizado em Éfeso, atual Turquia. O templo foi construído em 550 a.C. pelo arquiteto cretense Quirsífron. O templo tinha 90 metros de altura, como a Estátua da Liberdade em Nova York, e 45 metros de largura. O templo era decorado com magníficas obras de arte e Ártemis foi esculpida em ébano, ouro, prata e pedra preta. O templo foi destruído em 356 a.C. por Heróstrato, que acreditava que destruindo o templo de Ártemis teria seu nome espalhado por todo o mundo. Alexandre o Grande ofereceu-se para restaurar o templo, mas ele começou a ser reconstruído só em 323 a.C., ano da morte do Macedônio. Mesmo assim, no ano 262, ele foi novamente destruído, desta vez por um ataque dos godos. Com a conversão dos cidadãos da região e do mundo ao cristianismo, o templo foi perdendo importância e veio abaixo em 401, e hoje existe apenas um pilar da construção original em suas ruínas. A quinta maravilha é a estátua de Zeus em Olímpia. Foi construída no século V a.C. pelo ateniense Fídias, em homenagem ao rei dos deuses na mitologia grega, Zeus. Supõe-se que a construção da estátua tenha levado cerca de 8 anos. Zeus era o senhor do Olimpo, a morada das divindades. A estátua media aproximadamente de 12 a 15 metros de altura e era toda de marfim e ébano. Seus olhos eram pedras preciosas. Fídias esculpiu Zeus sentado num trono. Na mão direita levava a estatueta de Nike, deusa da vitória. Na esquerda, uma esfera sobre a qual se debruçava uma águia. Supõe-se que, como em representações de outros artistas, o Zeus de Fídias também mostrasse o senho franzido. A lenda dizia que quando Zeus franzia a fronte, o Olimpo todo tremia. Após 800 anos, foi levada para Constantinopla, hoje Istambul, onde acredita-se ter sido destruída em 462 d.C. por um terremoto. Sexta maravilha é o mausoléu de Halicarnasso. Foi um suntuoso túmulo que a rainha Artemísia II de Cária mandou construir sobre os restos mortais de seu irmão e marido, o rei Mausolo, em 353 a.C. Foi construído por dois arquitetos gregos, Sátiro e Pítis. Halicarnasso era a capital da Cária, região que englobava cidades gregas ao longo do mar Egeu e das montanhas do interior, e hoje faz parte da Turquia. O romano Plínio descreveu o mausoléu como um suntuoso monumento sustentado por 36 colunas, com quase 50 metros de altura. Ocupava uma área superior a 1.200 metros quadrados. Acima da base quadrada, erguia-se uma pirâmide de 24 degraus que tinha no topo uma carruagem de mármore puxada por 4 cavalos. Dentro ficavam as estátuas de Artemísia e Mausolo, além de trabalhos de Escopas, considerado um dos maiores escultores da Grécia no século IV. Algumas dessas esculturas, como uma estátua de 4 metros, provavelmente de Mausolo, encontram-se no Museu Britânico. O túmulo foi destruído provavelmente por um terremoto, em algum momento entre os séculos XI e XV. As pedras que sobraram da destruição acabaram sendo aproveitadas na construção de edifícios locais. Hoje, os fragmentos desse monumento são encontrados no Museu Britânico em Londres e em Bodrum, na Turquia. A palavra mausoléu é derivada de Mausolo. A última maravilha é o Colosso de Rhodes, uma gigantesca estátua do deus grego Hélios, colocada na entrada marítima da ilha grega de Rhodes. Ela foi finalizada em 280 a.C. pelo escultor Cáris de Linos, tendo 30 metros de altura
e 70 toneladas de bronze, de modo que qualquer barco que adentrasse a ilha passaria entre suas pernas, que possuía um pé em cada margem do canal que levava ao porto. Na sua mão direita havia um farol que guiava as embarcações à noite. Foi construída para comemorar a retirada das tropas macedônias que tentavam conquistar a ilha, e o material utilizado para sua confecção foram armas abandonadas pelos macedônios no lugar. Apesar de imponente, ficou em pé durante apenas 55 anos, sendo abalada por um terremoto que a jogou no fundo da baía. Ptolomeu III se ofereceu para reconstruí-la, mas os habitantes da ilha recusaram por achar que haviam ofendido Hélios, e no fundo do mar ainda era tão impressionante que muitos viajaram para vê-la embaixo d'água, onde foi esquecida até a chegada dos árabes, que a venderam como sucata. Muito obrigado por você ter assistido a mais esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado e fique com Deus.